Hello, I'd like to welcome you to the ISPCAN International Webinar Series for May 2016. We will be having a presentation by Lucia Williams and Evelyn Eisenstein on positive parenting, working with vulnerable families to prevent child abuse and neglect. The following session will be hosted in Portuguese, and all questions will be directed to the presenters later by email. Thank you. Meu nome é Lúcia Cavalcante de Albuquerque Williams, eu sou professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, trabalho com famílias há várias décadas, até antes do meu doutorado, que foi no início da década de 80, e recentemente eu fui eleita conselheira da ISPCAN, que é uma grande honra. Gostaria de agradecer à ISPCAN por este convite, por participar hoje aqui, agradecer à doutora Evelyn Stein, que será panelista também, e gostaria de agradecer você, ouvinte, que está participando também. Evelyn, você quer se apresentar? Eu sou pediatra, professora associada de pediatria e clínica de adolescentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho principalmente com crianças e adolescentes, tanto no hospital privado, no hospital público, como em hospitais privados, consultório privado e em vários projetos comunitários. É um prazer estar aqui nesse webinar com a doutora Lúcia Williams, com quem nós já trabalhamos há muitos anos em vários projetos e parcerias. Então, vamos começar. Angela, can we have the next slide? Aqui vocês têm, então, uma visão aérea do campus da Universidade Federal de São Carlos e o endereço do LAPREV, que é o laboratório que eu fundei no final da década de 90, que se chama Laboratório de Análise e Prevenção da Violência. Próximo, next. Nós fazemos pesquisa, ensino, extensão, na área de violência intrafamiliar e a violência na escola. Em extensão, o aluno de psicologia oferece atendimento a mulheres, homens e crianças em locais diferentes da comunidade. Em pesquisa, nós estamos filiados a programa de pós-graduação em educação especial e pós-graduação em psicologia. O nosso mandato é ensinar o futuro psicólogo a compreender e atuar nas questões de violência, e oferecemos consultoria a muitos e muitos professores, a juízes, a policiais, a conselheiros tutelar, etc. e tal. Next. O objetivo da webinar vai ser definir e defender a relevância de se realizar intervenções sobre parentagem positiva, apresentar alguns exemplos do LAPREV atuando com pais vulneráveis, tanto em termos de prevenção secundária, que seria aquela prevenção que ocorre no início, quando o problema ainda está no incipiente, e prevenção terciária, quando o problema já é grave e está consolidado. Eu vou apresentar alguns estudos de caso, porque eu acho que o estudo de caso é útil para a pessoa se reportar ao lado humano, ao invés de ficar ouvindo muitos dados estatísticos que às vezes são cansativos. Vou apresentar dados de intervenção com pais adolescentes, pais com deficiência, mães vítimas de violência, pais abusivos, que fazem parte de um projeto parceria, que eu vou descrever brevemente para vocês, e vou terminar falando do programa ACT para educar crianças em ambientes seguros, que é um programa de prevenção universal da Associação Americana de Psicologia. Bom, qual seria a definição de educação positiva dos pais? Ela promove uma interação pai-criança que fomenta um desenvolvimento saudável.
é sinônimo de uma parentagem competente e é antagonista a uma parentagem que é coercitiva, autocrática, abusiva ou inconsistente. Na psicologia, nós discordamos ainda de muitas coisas, mas nós concordamos o que é que faz famílias ser felizes, como elas se comportam, que são famílias saudáveis e competentes. E é uma parentagem é algo extremamente complexo, talvez a tarefa mais complexa que a gente possa ter na Terra, né? E é incrível você deixar isso para o acaso, não só para o acaso, mas se você teve a sorte de ter pais maravilhosos, você vai reproduzir esse modelo. Se seus pais foram abusivos, infelizmente há risco de que você também reproduza esse modelo. Então, na disciplina positiva, ela é uma disciplina consistente, em que se estabelece limite, em que as regras são justas, porém são flexíveis e são sempre adaptadas à etapa de desenvolvimento que a criança se encontra. É uma disciplina que é coroada com muito afeto, você reforça diferencialmente os esforços do filho, da filha, de melhorar. Você ensina comportamentos morais, não no aspecto moralista, mas o que é melhor para a comunidade. Se eu fizer isso no coleguinha, isso é bom? Eu gostaria que isso fosse feito comigo? Ao fazer isso, você ensina empatia e outras habilidades pró-sociais que são fundamentais para se ter os indivíduos funcionando bem na sociedade. Você fornece modelos adequados de resolução de conflito que não são modelos violentos. Next. Então, nós temos aí um exemplo de apego seguro, né? É importante olhar para outras espécies, porque eles são exemplos muito bons de parentagem adequada. Esta mãe ou pai, pássaro, ela está aí oferecendo calor, segurança para esses pássaros que, embora estejam no alto de uma árvore, eles se sentem seguros. E, no entanto, a tarefa é muito complexa, porque ela vai ter que ensinar esses passarinhos a voarem, se tornarem independentes e saírem do ninho. Mesma coisa que nós humanos fazemos. Next. Bom, em um relatório mais ou menos recente, a Organização Mundial de Saúde disse que os programas parentais são essenciais para fomentar relações seguras, estáveis e afetuosas. Para nossa sorte, os programas internacionais parentais consolidados, aqueles que usam o referencial da abordagem cognitivo-comportamental têm mais respaldo nas pesquisas. E os mais conhecidos é o programa Triple P, né, que é um programa de parentagem positiva, desenvolvido pelo professor Sanders na Austrália, e o programa Incredible Years, da professora Webster Stratton, criado nos Estados Unidos. Mas há muitos, muitos outros. Next slide, please. Então, agora nós daremos os exemplos de intervenção com pais vulneráveis do LAPREV, exemplos vindos do Laboratório de Análise e Prevenção da Violência. Há alguns anos atrás, eu ofereci uma disciplina com a professora Ana Lúcia Aiello, na pós-graduação em Educação Especial, sobre intervenção com famílias. E os alunos tinham que fazer uma intervenção breve durante esta disciplina. Então, a Fabiana Cia, que na época era minha aluna de pós-graduação e hoje é minha colega na universidade, a intervenção dela ficou tão interessante que a gente conseguiu publicar, ela está publicada. E o que fez a Fabiana? Ela trabalhou com uma menina de 20 meses que foi indicada por ela porque alguém da comunidade estava preocupada achando que essa bebê, essa menininha estava já começando com um certo desenvolvimento. E a mãe, então, era uma adolescente de 15 anos, de baixo poder aquisitivo, tinha largado o ensino na 7ª série, quando se viu grávida, vivia com a própria mãe, que também chefiava uma família monoparental e trabalhava o dia inteiro em faxina. Então, era uma família de 3 mulheres. O pai da criança teve 17 anos quando a menininha nasceu, mas não havia contato com ele. A intervenção direcionada à mãe foram apenas 3 sessões de 90 minutos, com o objetivo de
orientá-la sobre os estudos, sobre o trabalho, sobre voltar a ter contatos sociais e enfrentamento da depressão. Porque ao visitar a mãe na casa, e toda a intervenção foi feita no lar, a Fabiana notou que a mãe ficava horas prostrada, sentada no sofá, olhando para a televisão, e a bebê ficava no berço, no quarto, assim, ao lado, não havia muita interação, e a mãe tinha uma expressão de desânimo, cansaço e tristeza. Fabiana também queria que ela discriminasse a importância do seu papel como mãe, oferecendo orientação por escrito e oral sobre aspectos de desenvolvimento infantil e alimentação saudável para a criança. Next slide. Bom, conversando com a mãe, a Fabiana foi levantando prós e contras dela voltar a estudar, trabalhar. Olha, não pode ficar em casa o dia inteiro. O que você preferia? Qual seria a vantagem de você estudar? Qual seria a vantagem de trabalhar? A mãe escolheu que ela gostaria de voltar a estudar, então a Fabiana fez um levantamento das escolas próximas que a mãe poderia estudar e os dias da matrícula para o próximo ano. E para maximizar esse retorno à escola, ela acompanhou a mãe a 2 escolas na redondeza para a mãe avaliar qual delas seria adequada para ela retomar os estudos. E também ela, com essa adolescente, a Fabiana listou atividades que ela poderia realizar, salientando que era perfeitamente compatível ela conciliar o papel de mãe com realização de atividades pessoais. Pelo contrário, era importante, era bom ela ter lazer. A Fabiana fez uma cartilha do bebê, que foi um manualzinho simples, mas voltado para essa mãe, que falava da importância do papel da mãe para o desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento, cuidados de alimentação para cada idade e atividades que a mãe poderia fazer com a criança para maximizar o desenvolvimento. Next. A intervenção com a criança durou 9 sessões de 90 minutos cada, sempre com a mãe presente, porque a ideia era a Fabiana trabalhar um pouquinho com a criança para a mãe ter um modelo, né? Ela ensinou a mãe a confeccionar brinquedos, a estimular 5 áreas do desenvolvimento do inventário porta de operacionalizado, que é um recurso desenvolvido nos Estados Unidos, que eu adaptei para ser avaliado na minha tese de doutorado. E a Fabiana fazia brinquedos com materiais disponíveis em casa, chocalho com garrafinha PET, pedrinhas, massa de modelar, brinquedos de encaixe, potes de plástico de sorvete, etc. e tal, e levou alguns materiais que ela não encontrou em casa, como revistas, panos de diferentes texturas, papel e giz de cera. Aí nós temos nesse gráfico sólido a reta de regressão do inventário Portage, que diz que se a criança tivesse todos os comportamentos na área de cognição, socialização, linguagem, etc. e tal, aonde ela estaria com 1 ano, com 2, com 3, até 6 anos. No início, quando a Fabiana avaliou antes da intervenção, a criança estava com apenas 78,8% dos comportamentos previstos, o que a coloca já um desvio padrão abaixo da média, o que já é preocupante e indicativo de atraso de desenvolvimento. No follow-up, depois dessa intervenção breve, a criança apresentou 94,5%, já se encontrando na média da população. É claro que a gente não pode dizer que foi essa intervenção que causou esta mudança, porque nós fizemos um estudo muito simples, sem rigor experimental. Por outro lado, a nossa experiência clínica pode nos garantir que a gente teve algum impacto nessa trajetória desta mãe e desta criança. Next slide, please. Então, vamos relembrar porque os adolescentes se transformam em pais vulneráveis. Eles ainda se encontram em fase de desenvolvimento, o lóbulo frontal ainda está imaturo, com isso eles têm pobre controle de impulso e eles pensam
primeiro em si próprio, nas suas necessidades, do que nas necessidades de outro. Se a parentagem na adolescência for associada a outros fatores de risco, como pobreza, violência, histórico de pessoal de abuso, o risco do adolescente vir a maltratar o filho é maximizado, é considerável. Então, essa combinação de risco e repertório imaturo pode levar à negligência, geralmente é uma negligência não proposital, né, por desconhecimento, como no caso dessa jovem mãe. A Fabiana comentou com ela, seria importante você conversar com a sua filhinha, que está muito quietinha. Não dá para eu conversar com a minha filha, porque ela ainda não sabe falar. Ou seja, a mãe não havia realizado que a criança só aprenderia a falar se ela interagisse verbalmente com ela. Essa experiência levou a Juliane Maia, no seu doutorado, desenvolver um programa para trabalhar com casais adolescentes e a nossa preocupação era capacitar o profissional da saúde. Nós trabalhamos com a equipe das unidades básicas, unidades da família, em capacitá-los para intervir com casais adolescentes. Esse manual foi disponibilizado, foi custeado pelo CNPq e pode ser obtido gratuitamente fazendo download no site do LAPREV. Next slide. Bom, a Juliana Santos foi minha aluna, foi a primeira aluna de mestrado do LAPREV e ela fez um trabalho de prevenção terciária trabalhando com mãe que tinha deficiência intelectual. Na verdade, a Juliana queria trabalhar com pais reincidentes de maus tratos físicos no conselho tutelar e ela trabalhou com 3 famílias, mas apenas uma completou a intervenção. Uma mãe desistiu porque estava grávida e deu à luz no decorrer da intervenção. A segunda mãe abandonou porque mudou de cidade para ficar mais próxima de um parceiro que estava encarcerado e que havia mudado de prisão. E essa terceira família que ficou até o fim era uma família verdadeiramente especial. O pai tinha uma deficiência física, ele era cadeirante, a mãe tinha deficiência intelectual leve, eles tinham uma filhinha de 10 anos também com deficiência intelectual que estudava na PAI, e a criança que era alvo das agressões, que posteriormente foi diagnosticado como tendo transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtorno de conduta e o abuso de drogas, tinha apenas 8 anos de idade. As intervenções foram em grupo no início, depois só com os pais, quando os outros saíram. Eram semanais, com 1h30 de duração. E com as crianças, a Juliana fazia uma sessão a cada 15 dias e com as professoras fazia sessões a cada 15 dias para orientá-las em como lidar com o aluno que tinha tantos desafios. Nós também monitorávamos o conselho tutelar para saber se houve alguma notificação, anônima ou não, em relação aos pais. Como eu disse, o menininho foi encaminhado por nós para uma psiquiatra infantil que recomendou o uso de medicação. Next slide. Então, nós oferecemos transporte para a família, principalmente porque o pai era cadeirante, ele não podia chegar, tinha dificuldade em chegar até a universidade. Na época, Bolsa Família não era não tinha tanto uso no Brasil, então nós fornecemos itens de cesta básica semanalmente. Uma semana o pai ganhava, a família ganhava arroz, na outra semana ganhava óleo, assim por diante, para favorecer a adesão. A intervenção era composta de discussões orais, tarefas de casa, dramatização, psicoeducação sobre desenvolvimento infantil, direitos da criança, manejo de comportamento, estratégias não violentas de disciplina, manejo de raiva, treino e relaxamento. Treino e relaxamento era feito todas as sessões, a família gostava muito e precisava para aprender a coibir aqueles estupins curtos que eles mencionavam que tinha. Então, técnicas de autocontrole e de resolução de problemas sociais.
O pai tinha um histórico de vitimização bastante grave, ele crescera na zona rural, foi expulso de casa aos 18 anos, o pai biológico havia assassinado a primeira mulher, ele era alcoolista, seu pai biológico, ele era muito abusivo com os filhos, corria atrás com facão, privava as crianças de comida como técnica disciplinar, e ele não se recordava de ter conversado com o pai uma vez só na vida. A mãe também maltratava, ele se lembrava de ter tido um corte com sangue na cabeça, mas os filhos a respeitavam. A nossa mãe, alvo da intervenção, por sua vez, ela foi adotada pela tia aos 9 anos, quando a mãe faleceu. A mãe biológica se prostituía. No arquivo da PAI havia informação de que essa mãe biológica tentara abortá-la pela ingestão de remédios e detergente, talvez possivelmente a deficiência foi resultado deste aborto mal feito. Ela nunca conheceu o pai biológico dela. A mãe adotiva, quando não a visitava, fazia era para derrubar, segundo as palavras, os pais adotivos viviam em conflito. Ela nos contou, durante a intervenção, que sofrera abuso sexual da parte do padrasto, mas a mãe adotiva jamais acreditou. Isso fez com que aos 18 anos ela fugisse de casa e foi trabalhar no Rio de Janeiro, outro estado, como doméstica. E a família adotiva, quando ela conheceu o marido e se casou, jamais aprovou o casamento, porque o marido tinha uma deficiência física. Bom, aí vocês têm um gráfico que apresenta as agressões da família. Esse primeira barra amarela é da linha de base, antes da Juliane começar a intervenção, e depois... A linha azul seriam agressões praticadas pelo pai, a barra laranja pela mãe e verde tanto o pai quanto a mãe agrediram a criança. Vocês veem que até a semana 23 houve agressões, embora não semanais, e depois elas somem e no follow-up após 6 meses não havia relato de agressões. Pelo contrário, os pais se sentiam empoderados, estavam dando palestras na igreja sobre como cuidar das crianças de maneira positiva, sem o uso da agressão. Next slide. Então, essa família, a despeito dos riscos, tinha muitos pontos positivos que favoreceram o trabalho, né? Os pais gostavam um do outro, relatavam que se respeitavam, tinham um relacionamento sem violência, eram motivados a aprender, relatavam não gostar de agredir o filho, sentiam culpado quando eles agrediam e nunca faltaram, jamais faltaram a qualquer uma das sessões. Next. Então, agora nós vamos falar da violência contra a mulher, que é o projeto Parceria, e aí está mais uma vez a nossa alusão a pássaro, para a gente lembrar que a agressão do macho com a fêmea não ocorre apenas entre humanos, mas ocorre em outras espécies. No caso, o passarinho macho está indo num ponto forte da fêmea, que seria a sua capacidade de comunicar, né, aquilo que as mulheres fazem também. Próximo slide, next one. Então, esse trabalho do projeto Parceria está publicado. E quando nós pensamos em fazer um trabalho para ensinar parentagem positiva para mulheres que sofriam violência, nosso objetivo a curto prazo era esse, ensinar habilidades parentais a mulheres com histórico de violência. Mas a longo prazo a gente queria prevenir problemas de comportamento em crianças, problemas como aqueles do menininho de 8 anos que eu relatei há pouco tempo. Esse projeto foi financiado pelo CNPq. Next. Qual foi o racional para o projeto Parceria? A literatura aponta uma forte correlação entre a violência entre parceiro íntimo e os maus tratos. Às vezes essa correlação é mais do que 50%. E nós sabemos também que as mulheres vitimizadas muitas vezes têm dificuldades na educação dos filhos. Então, por que elas têm dificuldades?
Primeiro, em relação ao estresse associado à violência do parceiro. Isso pode aumentar o risco dela perder a cabeça e agredir a própria criança. E essas mães frequentemente podem ter depressão, e nós sabemos que mães depressivas não são responsivas, não são emocionalmente disponíveis para a criança. E uma razão central, esta mãe que sofre violência hoje do parceiro, ela pode, no passado, quando era criança, ter sido vitimizada na sua família de origem. Ela teve pais abusivos e ela acaba reproduzindo o modelo coercitivo de parentagem, porque esse foi o único modelo que ela conheceu. Next. Então, quando a gente fez uma revisão da literatura, nós vimos que só tinha um projeto para trabalhar com essa população, que era o projeto Project Support, realizado pelo professor Drew Reels no Texas. E quando a gente quis trabalhar com as mães com relação à parentagem da mulher que sofre violência, a gente deixa claro que isso não é só isso que essa mulher precisa, ela precisa de N serviços que a empoderem. Mas o foco na criança e no filho pode ajudar, inclusive com esse empoderamento, como os dados nos mostram, e eu vou apresentar isso para vocês. Next slide. Então, como deveria ser esse programa? A gente achava que tinha dois componentes. O primeiro era um módulo para a mulher trabalhar mais a sua vida pessoal, porque ela é uma mulher traumatizada pelo impacto que essa violência teve. Então, normas de segurança, isso dentro de uma visão teórica, entendendo a si mesma e ver que ela não precisava ser escrava daquela vida que ela levou até agora. E o segundo módulo era voltado para ela aprender habilidades parentais positivas, dentro de uma filosofia que a mãe devia se sentir parceira do profissional e não o profissional que ia estar ditando as regras. Então, uma verdadeira parceria. Next. A intervenção deveria ser individual, porque há muito risco envolvido, a gente achava que no grupo não ia ser tão fácil fazer essa intervenção. Então, nós tivemos dois módulos. O primeiro, voltado, o de 8 sessões, uma vida livre da violência, e o segundo, a educação positiva dos seus filhos, com 8 sessões também. Next one. Esses materiais também se encontram disponíveis no site do LAPREV. A gente medimos o bem-estar das mães, né? A gente faz o quê? Dá como tarefa de casa a mãe, ao final do dia, dá uma nota para como ela se sentiu ao longo daquele dia. Eu me senti extremamente triste, então eu dou 0, ou eu me senti extremamente feliz. Mesma coisa com a competência parental. Me senti uma péssima mãe, me dou 0, me senti uma ótima mãe, então me dou uma nota 10, por exemplo. Next one. Com isso a gente pode fazer gráficos e ir acompanhando o desenvolvimento, os progressos. Nós temos na Universidade Federal um laboratório que é uma casa, onde a gente pode fazer pesquisa de interação, observando a interação mãe-criança. Há câmeras digitais, nós temos ali, naquela primeira foto, vocês têm a sala observacional com espelho unidirecional, que dá para esta casinha, que é composta de uma sala de visitas, um quarto e uma cozinha. Então, nós damos tarefas diferentes, 20 minutos em cada sessão. As observações são longas, geralmente de 1 hora, para a gente maximizar a naturalidade, e a gente usa um protocolo de observação que foi adaptado do Triple P. Next one, please. Então, eu não preciso dizer todas as sessões, porque eu já falei sobre educação positiva, mas essas são as informações, com muitos exercícios, que compõem o manual de educação positiva. Next one.
Então, agora eu vou falar brevemente sobre o trabalho do Paulo Pereira, que foi meu aluno, e no doutorado ele testou o projeto Parceria não com mulheres que sofriam violência, mas com mães de crianças que estavam envolvidas no fórum judicial por questões diversas associadas com violência. Ele trabalhou com 17 mães na cidade de Catanduva. Ele fazia intervenção na casa de cada uma dessas mães. As mães tinham baixíssima escolaridade, só 7 delas tinham emprego remunerado, eram bastante pobres, e os adolescentes tinham mais escolaridade que as mães, tinham dos 12 aos 16 anos, e haviam sido encaminhados para o fórum por razões diversas. Um sofreu abuso sexual pelo tio, outro sofreu abuso sexual por um amigo da família e violência física por ambos os pais. 8 sofreram violência física de ambos os pais, 6 sofreram violência física exclusivamente dos pais e 1 sofreu violência física exclusivamente da mãe. Então, a nossa hipótese inicial estava correta em usar a parceria, porque 15 das mães tinham histórico de violência conjugal, ou no passado ou ainda no presente. Que resultados o Paulo encontrou? Após a intervenção, as mães mostraram melhorias significativas no senso de bem-estar parental, nas avaliações de estilo parental feito pelos filhos, porque o Paulo fazia com que as crianças avaliassem as mães, e a avaliação dos filhos realizados pelas mães. Então, as mães relataram, após a intervenção, que os filhos tinham menos problemas. Next slide. A Paola Santini, no mestrado, ela testou um procedimento para maximizar o senso de bem-estar e competência parental em 3 grupos de mães. Next slide, please. No projeto Parceria, vocês se lembram que a nossa hipótese inicial é como a mulher estava traumatizada, eu precisava primeiro trabalhar com as questões dela para depois introduzir a parentagem. Esse foi o primeiro grupo da Paola. O segundo grupo, ela trabalhou primeiro a parentagem para depois de 8 sessões trabalhar a minha vida. E o terceiro grupo, ela alternou. Uma semana trabalhava questões da minha vida para me livrar da violência e na segunda sessão as questões da parentagem. Todos os grupos demonstraram ganhos significativos, porém o terceiro, onde eu alternava o olhar para mim mesma e olhar para a parentagem, teve resultados superiores, e a gente imagina porque as mães ficavam ansiosas, elas queriam lidar logo com a parentagem e não só no final. Próximo slide, next one. Bom, e finalmente a própria Paola, no doutorado dela, ela fez um trabalho de intervenção que ainda não está publicado, em que ela testou parceria com mães que praticavam o castigo físico, batiam em seus filhos. Trabalhou com 40 mães em 2 grupos, 20, teve controle, grupo experimental, houve ensaio clínico randomizado, que é o padrão ouro de fazer avaliações sistemáticas em pesquisa, e além de usar o parceria, ela usou a técnica de coaching e a técnica do vídeo feedback. Isso em 13 sessões. O que seria o coaching? Na casinha, a mãe estava interagindo com a criança, a gente punha um fone de ouvido e a Paola dizia o seguinte: Dona fulana, o Joãozinho está quietinho agora, por que a senhora não vai lá e conversa com ele? E ela filmava essa interação e no final da sessão mostrava, dando feedback para a mãe, o que ela havia feito de maneira nota 10 e o que ainda ela poderia melhorar. E a gente sabe que são as estratégias que a literatura mostra que são muito importantes para você conseguir mudança. Essas mães, 80% tinham histórico de punição física na infância, quase 60% sofria violência do parceiro e uma prevalência altíssima, 42,5% tinha histórico de violência sexual alguma vez na vida. Então, que resultados a Paola conseguiu?
Para o grupo experimental, as mães mostraram no final menos depressão, medido pelo inventário Beck de depressão. As mães avaliaram sua criança-alvo de modo mais positivo no SDQ, aí tá, o Z está errado, que é um inventário que mede problemas em crianças. Então, as mães disseram que eles tinham menos problemas de comportamento e menos problemas de hiperatividade. Nas sessões de observação na casa laboratório, as mães aumentaram, do grupo experimental, aumentaram a interação positiva. Porém, as crianças permaneceram iguais, elas não aumentaram a interação positiva. E a limitação que a gente faria do estudo, que é uma amostra pequena, apesar de termos trabalhado com 40 mães, precisamos ainda de grupos muito numerosos para demonstrar a força da intervenção. Next slide. Então, agora eu vou falar do ACT, que é o programa de prevenção universal desenvolvido na American Psychological Association, por Júlia da Silva, que coincidentemente também é brasileira, nossa colega, mora em Washington e é diretora do setor de prevenção de violência da APA. Próximo. Next one. Então, o ACT foi lançado em 2006, é um programa voltado para ensinar conhecimentos para os pais com base na literatura e habilidades positivas de parentagem para criar relações em ambientes seguros, estáveis, afetuosos e saudáveis para a criança do nascimento até cerca de 8, 10 anos, como forma de prevenção de maus tratos. O modelo é de capacitar facilitadores, eles fazem parcerias com diversas instituições, a intervenção é sempre feita em grupo. Eles usam também o modelo psicoeducacional para facilitar o aprendizado de habilidades e já trabalharam com milhares de pais e profissionais, já foram capacitados. É um programa culturalmente competente. Nos Estados Unidos, eles trabalham tanto com facilitadores na língua inglesa quanto em espanhol. E o material do ACT já foi traduzido para diversas línguas, inclusive português do Brasil. É porque ele é feito em grupo, porque usa esse modelo de capacitar facilitadores, ele é um modelo bastante econômico e já foi implementado em mais de 110 comunidades nos Estados Unidos. E hoje a Júlia me mandou um e-mail dizendo que não são 7 países, são 8 países, fora esses que estão listados aí. Tem também a Guatemala, já começou, e em breve ele começará em Portugal e na Bósnia. Next one. Então, o que diz o currículo do ACT? Sobre compreender o desenvolvimento da criança, o impacto da violência na própria criança, compreender e manejar a raiva que o adulto sente, compreender e ajudar crianças que estão bravas, o impacto da mídia eletrônica na criança, e que a gente saiba é o único programa de parentagem que tem um componente só voltado para o impacto da mídia na criança, que é uma área muito recente, uma área que a Evelyn, que está nos ouvindo, é especialista. Fala também de disciplina e punição, da disciplina para comportamentos positivos, e no final o ACT pretende expandir também para a comunidade, como envolver na escola, com a prevenção de violência, prevenção de bullying, etc. e tal. Os tópicos curriculares, o que os pais aprendem ao fazer o ACT? Que as crianças aprendem por meio de observação e imitação, que os primeiros anos são críticos para as crianças, que os pais são professores importantes, assim como militantes para a proteção das crianças nos primeiros anos, o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil deveria orientar as escolhas e estilos parentais, os pais são capazes de mudar seus estilos e práticas, reconhecer sentimentos e emoções diferentes e usar palavras para expressá-las, mudanças em punir comportamentos inadequados do passado para ensinar comportamentos positivos, mudança de foco da atenção do comportamento inadequado para o reconhecimento e elogio a comportamentos positivos. O programa já foi avaliado diversas vezes e a Organização Mundial de Saúde continua ou considera como um programa
bastante forte. Ele é um modelo bem-sucedido para disseminar a prevenção da violência na primeira infância e adultos. Os pais aprimoram seus conhecimentos, comportamentos e habilidades envolvidas na parentagem, e a evidência de aumento de práticas pró-sociais de parentagem, manejo de raiva efetivo, uso de práticas positivas de disciplina, comunicação mais calma com crianças, redução de discussões e de punição física e aumento do afeto. Próximo. Next one. Quando eles fizeram grupos focais, os pais afirmaram que eles perceberam diversos benefícios do programa, incluindo ajuda no controle da raiva, aprendizagem de melhores estratégias de disciplina e parentagem, reconhecimento do quanto o comportamento do filho é apropriado ao desenvolvimento, que são questões centrais para a prevenção dos maus tratos. Next one. E o ACT também foi avaliado pela professora Michelle Knox, num delineamento experimental randomizado em múltiplos centros dos Estados Unidos, e com isso verificaram que houve melhoria em comportamentos afetuosos e positivos parentais, no uso da disciplina não violenta, menores taxas de comportamentos tanto psicológica quanto fisicamente agressivos a crianças, e tais mudanças ocorreram independente da idade da criança e nível prévio de agressão em amostras de pais que falavam inglês e que falavam espanhol. Next slide, please. Então, para terminar, eu queria dizer que o Brasil tem um grande programa do Bolsa Família, no qual os pais precisam para ter acesso aos seus respectivos ajuda financeira, eles precisam ter a vacinação em dia dos filhos e os filhos precisam frequentar a escola. Talvez esteja em hora da gente pensar num componente parental também. Seria importante pensar na parentagem como questão de saúde pública. Aí vocês têm o e-mail da Júlia da Silva, se alguém tiver interesse no programa ACT, e vocês têm o meu e-mail da UFSCar, se tiverem algum interesse e quiserem colocar alguma pergunta. Muito obrigada, e é o que eu tinha a dizer hoje. Parabéns, Lúcia, realmente muito interessante a sua apresentação. Eu gostaria de fazer somente 3 pequenos comentários. O primeiro, que como médica pediatra, ao avaliar, às vezes, problemas totalmente outros, né? Queixas, sintomas que pode ser desde um resfriado a uma dor abdominal, ou, enfim, qualquer motivo de consulta, né? Às vezes mesmo problemas na escola, enfim, a gente percebe que é uma família de risco, que tem enormes problemas de violência, e nós precisamos não só identificar, mas fazer pequenas intervenções. E só de conversar, às vezes, ou com a própria criança ou adolescente em separado dos pais, ou conversar com os pais em separado das crianças, e tentar estabelecer uma ponte de comunicação entre eles, é uma pequena intervenção e que já pode melhorar em muito a parentagem entre eles. É o que eu chamo de fazer um pequeno contrato, falar assim, quais são 3 coisas que você não gosta de fazer, ou que você sabe que você provoca teus pais, ou então ao contrário dos pais, quais são 3 coisas dos seus filhos que você poderia mudar. Enfim, são pequenas intervenções que qualquer profissional de saúde precisa estar familiarizado. É também importante lembrar de outras oportunidades para fazer parentagem positiva, e não necessariamente no consultório. Pode ser na sala de espera, pode ser numa atividade comunitária, pode ser numa palestra num clube, ou numa reunião de mães ou pais na escola, né? Então,
sempre aproveitar uma oportunidade e conversar com um grupo de pais. Eu penso que os pais estão totalmente perdidos, né? Eles se sentem muito abandonados e, como você mesmo falou, muito influenciado pelos meios eletrônicos. E o meio eletrônico tem um componente de violência. Então, eles não têm o que nós chamamos referência. Qual é a referência comportamental? E um profissional de saúde tem sempre essa oportunidade. Um segundo ponto que eu gostaria de levantar é sobre a importância de se fazer um trabalho multidisciplinar, né? Não só um médico, um psicólogo, mas chamar para a equipe uma enfermeira, uma assistente social, às vezes uma recreadora, um agente comunitário de saúde, alguém que possa fazer talvez uma visita domiciliar, enfim, sempre trabalhar numa equipe e dividir com a equipe quais seriam as intervenções mais importantes ou mais necessárias para aquele momento. Às vezes, na equipe, o pai ou a mãe podem se relacionar, às vezes, então, muito melhor com algum profissional da equipe. E o terceiro ponto é o que eu falo assim, só de estar dando a oportunidade, né, para esses pais de conversarem com alguém já é uma intervenção positiva, né? Como eu falei, os pais se sentem muito abandonados, principalmente de uma população desprovida, né, de acompanhamento. Só de estar ali conversando, estar acessível, está trocando uma informação, está tocando um modelo de prevenção, já minoriza, já diminui aquele sofrimento, aquele trauma, a pessoa se sente aconchegada pela equipe, né? E deixar, então, um telefone de contato, um endereço, um suporte, aonde essa pessoa pode procurar em casos, às vezes, de crise ou de emergência. Enfim, são interações que eu chamo também positivas da equipe e que são uma maneira de nós darmos um apoio social a essa difícil tarefa, né, que é educar os filhos de maneira positiva, apesar de um contexto social, às vezes, muito desfavorável, para equipes em países em desenvolvimento, e um exemplo disso é o próprio Brasil. Então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Obrigada, Evelyn. Eu concordo com os seus 3 pontos. Eu acho que o pediatra tem um desempenho fantástico em termos de fazer a intervenção que vai auxiliar pais, né, e a prevenção de maus tratos, prevenção da violência contra a criança. Não é à toa que a ISPCAN foi fundada por um pediatra. Concordo também com você que esse trabalho de combater e prevenir a violência contra a criança é um trabalho que tem força quando ele é interdisciplinar. E, nesse sentido, eu tenho bastante sorte de contar com você como pediatra, de contar com colegas de outras áreas, da área do direito, que nos ajudam, né? Porque nós não vamos vencer trabalhando só na nossa disciplina. A nossa disciplina não dá conta da complexitude do problema. E concordo também que os pais se sentem abandonados, nós não temos serviços. Só para mencionar o caso daquela mãe com deficiência mental, que nós fizemos a intervenção, ela havia sido notificada ao Conselho Tutelar 3 vezes antes da gente trabalhar com ela. Na primeira vez, houve uma denúncia anônima de que a criança não frequentava a escola, aí a mãe chegou lá e disse, olha, mas ele não é que eu não queira que ele vá para a escola, ele pula o portão, sai correndo, fica o dia inteiro na rua. E ela não obteve ajuda para isso.
Passou um tempo, houve uma outra denúncia anônima dizendo que o menino, a mãe batia no menino. Ela foi e disse assim, eu bato sim, mas eu gostaria de deixar ele aqui com vocês, porque eu não consigo dar conta. E mesmo assim ninguém fez nada. A mãe, inclusive, foi até a escola do menino levando uma cinta. Deixou a cinta para a diretora e falou assim, pode usar. Ele se comporta mal e ele é assim que eu dou conta dele. E, finalmente, o que fez essa mãe parar com a gente foi que um dia ela chamou a polícia porque o filho estava roubando, segundo ela. E a polícia levou para o conselho tutelar e foi. Nós não temos esse ombro para ajudar essas famílias. Com isso, Evelyn, nós estamos concluindo essa webinar de hoje. Eu queria agradecer muito você que está nos ouvindo, você que participou, que nos ouviu. Queria agradecer a ISPCAN, queria dar o e-mail da ISPCAN, se vocês quiserem entrar alguma pergunta para a Ângela, o e-mail dela é resources@iscancan. E qualquer dúvida também entrar em contato com a gente. Então, de novo, resources, RESOURCES, @iscan.org. Muito obrigada. Obrigada, Evelyn, mais uma vez, e encerramos essa webinar.